Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, houve uma sobreposição de horário, eu precisei fazer uma substituição, eu estou substituindo a professora Laura em Ciências, porque ela fez uma cirurgia. Então, excepcionalmente essa semana, nós temos as duas aulas, mas essa primeira aula eu estou deixando um vídeo para vocês, e logo em seguida, nós vamos discutir esse vídeo, vamos discutir esse conteúdo online, como nós fazemos todas as semanas. Então, nós vamos ter dois momentos. Vocês primeiro vão assistir esse vídeo, vocês já estão em casa mesmo, e logo em seguida nós passamos para a discussão do vídeo, a discussão desse conteúdo, caso tenha alguma dúvida. Nós vamos continuar com a ideia de metabolismo energético, o que nós começamos já na semana passada. Eu acredito que vocês devam já ter começado a entender que esse mecanismo energético ele tem uma relação direta com tudo que o nosso corpo, na verdade não só o nosso corpo, com tudo que uma célula faz. Então, quando uma célula movimenta, quando uma célula faz o transporte de uma substância, tudo isso pode gerar gasto energético. Lembrando, o pode, porque nós temos, por exemplo, o transporte passivo, como nós já estudamos, como o caso de difusão simples, difusão facilitada, como o caso de osmose, onde não existe gasto energético. No entanto, a bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, porque ele ocorre contra o gradiente de concentração, esse sim tem gasto energético. Então, quando eu penso nessa questão de energia, eu tenho que pensar assim, de onde está vindo a energia? Nós, seres vivos, nós não temos a capacidade de produzir diretamente energia. Então, nós vamos transformar a energia que já existe e utilizar dessa energia. No caso, nós que somos heterótrofos, não conseguimos fazer essa transformação diretamente. Já os autótrofos, sim. Então, vamos só lembrar o que seria um autótrofo. Então, autótrofo, eu tenho, vamos colocar aqui. Então, eu tenho auto, que significa você próprio, ou a si mesmo, mas ele tem esse sentido de que é você mesmo fazendo algo. Por exemplo, um automóvel, ele move sozinho, quer dizer, ele mesmo se movimenta. Então, aproveitando essa ideia aqui do nosso, nós vamos ter então hétero. E hétero, ele já tem um outro significado. Ele significa diferente. E a outra palavrinha que nós precisamos lembrar aqui nesse caso é uma palavrinha que tem a ver então com a palavra como um todo, que é a palavra trófos. Então, trófos, ele tem o significado de alimento. Então, o que eu vou ter aqui? Autótrofo, heterótrofo, autótrofo. Então, auto, aquele que produz o seu próprio alimento. Enquanto que heterótrofo, aquele que vai utilizar esse alimento. Então, nessa ideia de energia, os produtores, que são seres autótrofos, eles vão realizar a fotossíntese, vão produzir seu próprio alimento e, dessa forma, vão estar produzindo energia. Nós, que somos seres heterótrofos, que não temos essa capacidade, vamos utilizar dessa energia. E aí eu me pergunto, de onde veio a energia dos vegetais? Do Sol, no processo chamado fotossíntese. Nós vamos depois ver com calma esse processo de fotossíntese, é nosso próximo tópico. E quando eu estudo fotossíntese, o que eu entendo? Eu entendo que a planta consegue converter a energia luminosa em energia química. Porque a energia da luz não é uma energia que eu possa utilizar diretamente, mas é energia química sim. Então, quando ela faz a conversão dessa energia luminosa em energia química, torna-se possível que o produtor utilize dessa energia e torna possível também que nós, que somos consumidores, utilizemos dessa energia que está então agora armazenada no autótrofo, ou seja, está armazenada na planta. Então, vamos relembrar algumas palavras que nós vimos na aula passada e que vão ter uma relação direta com essas questões que nós estamos vendo agora. Então, lembrando que nós falamos de
dois prefixos, né? O prefixo ex, que eu posso até coloquei exo aqui, exo significa fora. Então, por exemplo, exoesqueleto, o esqueleto que está para fora do corpo. E end vem de dentro, endo, por exemplo, endotérmico, endoesqueleto. Então, isso significa, tem sempre ex para fora e end para dentro. Então, quando eu pensar dessa forma, o produtor, ele vai fazer o quê? Ele vai ter a capacidade, como nós falamos agora, de realizar a fotossíntese. Quer dizer, ele vai pegar a energia do sol e vai converter essa energia, que é uma energia luminosa, em uma energia química. Então, o que acontece nesse momento, quando eu penso no endergônica? Então, vamos colocar aqui só um ponteiro, só um pouquinho, só esse ponteiro, tá aqui. Então, lembra, endergônica, a gente já falou, aquilo que está dentro. Então, ele vai absorver a energia do ambiente e vai, então, reservar energia. Por isso eu posso dizer que os produtores, eles vão ter essa reação endergônica muito mais presente, porque eles vão ser capazes de transformar essa energia do sol, que é o exemplo que eu estou utilizando agora, em uma energia química e vão guardar essa energia. Nós que somos consumidores, que somos heterótrofos, lembra? Hétero significa diferente, alimento vem de trófos, então nós não conseguimos produzir nosso próprio alimento. Dessa forma, eu preciso pegar o alimento produzido pelo autótrofo no processo de fotossíntese para utilizar esse alimento no processo de respiração. Nós vamos ver depois com calma, tanto fotossíntese quanto respiração, entender que esses processos, eles se completam. Então, dessa forma, eu vou entender que exergônica, exo, agora eu não vou ter a formação de energia, mas sim a liberação. Então, aquela energia do sol, aquela energia luminosa, foi até a planta, que é um produtor, ela realizou fotossíntese, produziu e armazenou energia numa reação endergônica. Eu, que sou um consumidor, vou até lá, me alimento dessa planta, utilizo então da energia do sol, que está guardada na forma de uma energia química, liberando essa energia. Ou seja, eu vou ter agora uma reação exergônica. Então vejam, aqui é só para nós termos uma ideia disso que nós estamos falando. Então aqui eu tenho, olha, a energia. Essa energia, então, lá está numa molécula de alimento. A liberação dessa energia. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de catabolismo e tenho aqui uma reação exergônica. Do outro lado, observem que eu tenho agora uma reação anabólica e não mais catabólica e uma reação agora endergônica. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho a produção de energia. Então, vejam, durante a produção e durante a liberação de energia, eu vou ter processos diferentes. Então, eu vou ter formação de ATP e eu vou ter quebra de ATP. A formação de ATP, ou seja, eu vou ter formação de moléculas energéticas e depois eu vou ter quebra dessa molécula energética, fabricando novamente ADP. Então, ADP se transforma em ATP, volta ADP e que volta novamente ATP. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles. Então, aqui eu teria um processo de respiração, né, como um exemplo de exergônica, onde eu estou liberando energia, um processo catabólico, e teria aqui um processo endergônico, um exemplo, a fotossíntese, um processo anabólico, aonde eu tenho a produção de energia. Quando eu falo em catabolismo, eu estou pensando em quebra. Enquanto que eu falo em anabolismo, eu estou falando em construção. Então, na reação exergônica, eu estou quebrando, produzindo, liberando energia, e na reação endergônica, eu estou produzindo, eu estou guardando essa energia para ser utilizada posteriormente. Bem, nós estamos falando em ATP e ADP, então vamos conhecer essas moléculas. Então vamos lá. Quando eu falo em ATP, eu estou pensando em trifosfato. O T vem da palavra tri. Lembra, tri significa 3. Então, quando eu olho aqui, eu consigo perceber a presença de 1, 2, 3. Então, isso indica a presença de um ATP. Então, basicamente, eu vou ter o quê? Eu preciso uma adenina. Então, eu tenho aqui
adenina. Eu preciso de uma ribose. Eu tenho aqui a ribose. Ribose é um açúcar. Lembra? Palavras terminadas em ose, glicose, sacarose. Então, aqui eu tenho um açúcar de 5 carbonos. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Está aqui o quinto carbono. E aqui eu tenho a molécula de adenina. Lembra, adenina, timina, aqueles aminoácidos. Então, eu consigo ver até aqui amino pela presença de nitrogênio. E ligado aqui, eu tenho o radical fosfato. Então, eu tenho 3 fósforos ligados. Então, essa é uma molécula de ATP, uma molécula extremamente energética. Então, adenosina trifosfato, o que ela vai fazer? Ela vai ter ligações químicas, então eu tenho aqui essas ligações do fosfato, onde ela armazena a energia, e quando eu quebro a glicose, eu vou liberar essa energia. Porque lembra que a glicose, a molécula de açúcar, é uma molécula altamente energética. A molécula de glicose é formada durante o processo de fotossíntese. Lembrando de Lavoisier, por exemplo, lembra que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando eu transformo ATP em ADP e libero energia, esse fosfato não é perdido. Ele vai continuar disponível para que eu possa utilizar novamente. Então, para isso, eu vou ter alguns aceptores que eu vou chamar de aceptores intermediários, que é o NAD e o FAD. Eles são super importantes porque eles são aceptores intermediários de hidrogênio. E nós vamos ver depois que esses prótons de hidrogênio, H+, eles vão surgir durante processos metabólicos e eu preciso utilizar então desses prótons para os processos de produção de energia. O NAD é nicotinamida adenina dinucleotídeo. Então, veja aqui, olha, mesma coisa. Eu tenho agora 2 nucleotídeos, por isso dinucleotídeo. FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. Agora, no caso, eu tenho uma flavina mais 2 nucleotídeos. E nesses processos de liberação de energia, ele vai poder ser um processo aeróbio ou anaeróbio. A gente vai estudar isso com mais calma depois. Mas o aeróbio, quando utiliza de energia para a produção de energia, ele precisa de oxigênio, como, por exemplo, a nossa respiração. E anaeróbio, que são os processos de fermentação, onde ele não precisa de oxigênio, como, por exemplo, a fermentação alcoólica. Então, quando eu olho aqui, veja lá, o NAD, percebam que o NAD ele tem o hidrogênio e ele se transforma, então eu tenho aqui NADH. Ele perdeu esse hidrogênio e aqui eu tenho o FAD. E percebam aqui que o ATP aparece justamente dentro dessa cadeia transportadora de elétrons. Então, quando eu penso nesse processo todo, e eu penso, por exemplo, no ATP, eu vou ter na minha membrana celular proteínas que vão atuar efetivamente nesses processos de produção ou conversão de energia. No caso, é um cloroplasto, a produção de energia, e no caso, aqui uma mitocôndria, a quebra e liberação dessa energia. Então, olha lá, o NAD, que nós já tínhamos comentado, o FAD. Então, veja que aqui, tanto o NAD quanto o FAD tem o hidrogênio. Então, o resultado que eu quero aqui é que ocorra, então, uma quebra da molécula de açúcar, originando ATP, ou seja, originando moléculas que são altamente energéticas. Então, vamos estudar isso com mais calma depois, mas eu vou ter um processo de glicólise, onde vai ocorrer quebra da molécula de açúcar, onde eu vou ter formação de mais ou menos 8 ATPs. Eu vou ter acetilcoenzima A, que utilizando o NAD também vai produzir ATP. Vou ter o ciclo de Krebs, que também vai produzir ATP. E veja que ele está sempre utilizando o que nós falamos agora, NAD e FAD. Então, dessa forma, no final de todo esse processo, utilizando aquela energia que foi armazenada pela planta, eu consigo produzir mais ou menos 38 moléculas de ATP durante o meu ciclo respiratório. Então, nesse processo, eu tenho lá 20, 26, 38.
é um resultado super importante, porque isso permite com que o meu corpo funcione. E observe então que nesse processo todo também houve gasto de energia. Eu tenho então quebra de molécula de ATP e aqui a formação do ATP. Como é que eu sei que é a formação do ATP? Que eu tenho o difosfato mais um fósforo inorgânico. Juntando o ATP mais o fósforo, então eu formo a molécula de ATP. Isso tudo vai ser controlado no nosso corpo a partir dos processos de fotossíntese e respiração, e nós vamos estudar com calma um a um. Então, nós vamos começar com fotossíntese e depois passamos para a respiração. Então, o que eu preciso que vocês entendam nesse primeiro momento é que durante a fotossíntese tem produção de energia, durante a cadeia respiratória, durante a respiração, existe quebra, liberação dessa energia, endergônico, exergônico. A partir daí, tranquilo, nós podemos entender os detalhes posteriormente. Tudo isso que está acontecendo aqui vai acontecer a partir de proteínas especiais que nós chamamos de enzimas. Então vamos dar uma olhadinha nessas enzimas. Então, uma coisa importante é que até pouco tempo nós considerávamos que toda enzima era uma proteína. Hoje nós sabemos que existem algumas poucas enzimas que não são proteicas, mas são exceções. Então, de certa forma, eu ainda consigo dizer que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, a enzima, ela sempre vai agir em cima de um substrato. Então, eu tenho aqui a enzima, um substrato, formando um sítio ativo quando elas se unem. É muito importante lembrar que as enzimas, elas são específicas. Então, por exemplo, eu tenho uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina, que é produzido junto com a minha saliva para quebra de moléculas de amido. Então, é uma enzima específica para amido. Então, a enzima é a amilase salivar e o substrato é o amido. Quando eu como pão, por exemplo, tem amido, então esse amido vai se ligar na minha enzima formando um sítio ativo. Consequentemente, essa enzima vai quebrar a minha molécula de amido, transformando essa molécula de amido em moléculas de açúcar. Então, veja, a enzima ela vai ter um processo ativo quando ela se ligou no meu substrato, formando esse sítio ativo. Então, se ao invés de eu comer amido, eu estiver comendo, por exemplo, proteína, não vai acontecer nada, porque a enzima, como ela é específica, esse substrato não vai se encaixar formando um sítio ativo da minha proteína. Eu só vou ter o sítio ativo quando eu tiver, no caso, a amilase com amido. A amilase nunca vai se ligar, por exemplo, em uma proteína. Então, como isso vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vejam. Eu tenho o reagente A mais B e a enzima. Nesse caso, o que a enzima está fazendo? Ele está acelerando o processo de reação. Então, o reagente A mais o reagente B, eles poderiam demorar um tempo X, mas na presença de enzima, isso ocorre rapidamente. Então, colocando os dois juntos, eu tenho logo a formação de um produto. Essa reação pode ser tanto a formação de um produto quanto a quebra de um produto, como foi o exemplo que eu dei agora da quebra de moléculas de amido pela enzima chamada amilase. Então, alguma coisa que eu não posso esquecer, alguns pontos, na verdade, importantes, é que existe uma temperatura ótima para funcionamento de uma enzima. Então, veja, quando a temperatura está muito baixa, essa enzima praticamente não funciona. Então, veja, ela estava praticamente zerada. Comecei a aquecer, ela começou a aumentar o funcionamento. Até que ela chegou na velocidade máxima, ou seja, ela chegou na temperatura ótima. Agora, o grande problema é que se eu passar dessa temperatura ótima, vai acontecer o quê? A enzima para de funcionar. A enzima, por ser uma proteína, a proteína tem uma estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional, ela muda de formato quando submetida a temperatura muito alta. Um exemplo bem simples para vocês entenderem. Eu pego um ovo. O ovo, ele tem a gema meio que laranja e a clara
ela é transparente. Coloco o ovo para cozinhar, uma temperatura alta. Quando ele cozinha, aquela clara, que era quase transparente, fica branca, a gema fica mais escura, continua laranja, mas um pouco mais escura. Ao mesmo tempo, as duas substâncias eram meio que gelatinosas, eram mole, e elas passam a ser sólidas. Isso aconteceu porque o formato da proteína foi alterado. Eu chamo isso de desnaturação proteica. Eu não tenho como cozinhar um ovo e depois descozinhar. Então, é por isso que acontece isso. Quando a temperatura está muito alta, a minha enzima vai ser destruída, vai passar por esse processo de alteração devido ao calor. Consequentemente, ela para de funcionar. Como ela parou de funcionar, veja que a velocidade da reação cai lá embaixo, porque eu não tenho mais funcionamento dessa enzima, já que ela foi destruída pelo calor. Bem, ainda nesse sentido, vejam aqui um outro gráfico mostrando dessa vez o pH. Nós temos aqui o pH 0, o pH 7 e o pH 14. Claro, aqui eu tenho um exemplo, mas esse exemplo não funciona para todas as proteínas, para todas as enzimas. Existem enzimas que gostam mais de ambiente ácido e existem enzimas que gostam de ambiente básico. Por exemplo, a amilase salivar vai trabalhar super bem na boca e no intestino delgado, porque são ambientes onde eu vou ter um pH do básico ao ácido, mas não funciona no estômago, que tem um pH ácido. Ao mesmo tempo, enzimas como a pepsina, que está dentro do meu estômago, funcionam em pH ácido. Então, o que vai acontecer? A mesma coisa. Aquele pH ótimo, no caso aqui é uma enzima que o pH ótimo é 7, se tiver abaixo, não funciona bem, e acima também não funciona bem. Então, eu preciso ter aqui um pH considerado ótimo para funcionar. Então, se eu pegar saliva e colocar um ácido e tentar digerir um amido, ele vai ter uma dificuldade muito grande porque não funciona em ambiente ácido. Então, veja, eu preciso de uma temperatura ideal e também um pH ideal. Outra coisa que eu preciso também é a concentração do meu substrato. Porque se eu tiver pouca substância, não funciona tão bem. Então, veja, 0,5, 1, o que eu vou observando? Que quando eu vou aumentando a concentração do meu substrato, eu vou aumentando a velocidade. Mas percebam também que chega um momento que como eu tenho as enzimas funcionando, mas imagine assim, eu tenho 10 enzimas e vai chegando o substrato. Então aqui está sobrando 9, aqui estão sobrando 8, aqui estão sobrando 7, 6. Quando chego aqui, já não tem mais praticamente nada de enzima sobrando. Então mesmo que eu coloque mais substrato, a velocidade permanece constante, porque eu não tenho como criar novas enzimas do nada. Então, quando eu chegar no máximo, eu paro, porque eu não tenho como ir adiante, já que eu tenho todas as minhas enzimas funcionando naquele determinado momento. Então, pessoal, tudo isso está na apostila de vocês. Eu convido vocês a darem uma olhada nesse conteúdo agora na apostila. E daqui a alguns minutos nós retomamos, então, dessa vez online ainda, mas dessa vez síncrono, ou seja, eu vou estar ao vivo com vocês, conversando com vocês. Pessoal, então até daqui a pouco, nós já nos vemos.